Quer conhecer um parque e de quebra mais 3 pontos turísticos aqui entre Porto e Vila Nova de Gaia? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu mostro pra você. Olá caminhantes, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Andarilho e hoje vou mostrar para vocês um percurso onde poderá conhecer um parque, né, que eu acredito que não é tão conhecido e também não é tão visitado, principalmente pela comunidade turística, mas de quebra, pelo caminho, né, até ele a gente consegue conhecer aqui 3 pontos turísticos importantes entre a cidade do Porto e a cidade vizinha, que é Vila Nova de Gaia. A princípio, os 3 pontos turísticos seriam aqui onde eu estou agora, que é a Igreja da Sé aqui do Porto, depois passando pela ponte Dom Luiz e, claro, depois o Jardim do Morro, onde normalmente ele acaba por aglomerar muitas pessoas, principalmente no final da tarde, onde é um ponto muito utilizado para ver o pôr do sol. Então vai ser um caminho que vai englobar mais ou menos 4 quilômetros, né, aqui do ponto de partida da Igreja da Sé até o parque. Então vou mostrar para vocês como é todo esse percurso, né, todos os pontos turísticos e o que vocês poderão encontrar durante esses 4 quilômetros. Então vem comigo. Bom, e nós iniciamos aqui o nosso percurso por essa direção, né? Vamos agora nos dirigir até a ponte Dom Luiz. Eu já tinha mostrado para vocês a Igreja da Sé, que é o nosso ponto inicial, né, no primeiro vídeo, e agora vamos em direção aqui à ponte Dom Luiz, ou seja, é a ponte que liga Porto e Vila Nova de Gaia. No meio dela passa os trilhos do trem, né, o que eles chamam aqui de metro. Então vou mostrar para vocês agora como é essa questão aqui da ponte e o que a gente consegue perceber, né, ou ver de cima dela. E olha só, pessoal, como eu disse, é um ponto turístico, tá cheio de gente aqui, turista para tudo que é lado. Essa daqui basicamente é a vista que você já vai ter aqui no início, né? E, como eu disse, o trem ou o metro, né, é o que está vindo agora ali do outro lado. Ele passa literalmente aqui no meio da ponte. Claro, passa numa velocidade quase que mínima, quase parando, mas você pode ter esse tipo de contato, né, aqui quando estiver atravessando a ponte do Dom Luiz indo para a cidade de Vila Nova de Gaia, né? Bom, basicamente eu estou aqui no meio da ponte. Vocês podem ver ali é a ribeira, onde eu mostrei no meu primeiro vídeo, onde fica um aglomerado de turistas, né? Aqui o Rio do Douro e seguindo para a esquerda aqui já é a cidade de Vila Nova de Gaia, que é onde a gente vai passar, que é o terceiro ponto turístico, né? Que é logo ali, que é o Jardim do Morro. Bom, e o que vocês estão achando aqui desse segundo ponto turístico, né, que é a ponte de Dom Luiz? A princípio, aqui é um fluxo constante de pessoas, né, principalmente turistas. Ainda não estamos exatamente na época do verão, estamos no início aqui, mas isso aqui, quando chega o auge do verão, aí aqui é muitas pessoas, né, caminhando em cima da ponte, tanto aqui de um lado quanto no outro. E claro, a maioria ou indo para aqui o terceiro ponto turístico que eu vou mostrar para vocês, que é o Jardim do Morro, ou indo ali para baixo, né, que é para a ribeira, né, a famosa ribeira aqui do Porto. Agora vou mostrar para vocês que eu estou quase chegando aqui no Jardim do Morro. Aparentemente não está tão lotado, mas já começa a ter um aglomerado de pessoas. E olha só, pessoal, chegamos então ao terceiro ponto turístico, que é muito movimentado, que é o Jardim do Morro, né? O famoso Jardim do Morro em Vila Nova de Gaia. Fica basicamente na entrada, né? Literalmente na entrada da cidade aqui pela ponte de Dom Luiz. Então vejam que é um lugar até bastante espaçoso. Agora vou mostrar para vocês um pouco como é ali dentro. É basicamente um parque, né, onde as pessoas vêm aqui se sentar, principalmente no final da tarde, para ver o pôr do sol, né?
Aqui é um ponto turístico especificamente para ver o pôr do sol agora, na época do verão. Também está acontecendo volta e meia aqui shows ao ar livre, né? Então vou mostrar agora um pouco do parque aqui do Jardim do Morro para vocês. Olhem só, essa aqui é uma das vistas, né, que você poderá ter caso venha aqui no Jardim do Morro, principalmente para ver o pôr do sol, né? E também, claro, ter aqui a vista privilegiada da cidade do Porto, que literalmente fica no outro lado do rio. E olha só, vamos subir aqui até o topo do jardim. Não sei exatamente o que tem aqui em cima. A princípio modificaram bastante este lugar, mas vou mostrar aqui para vocês como é a parte mais alta aqui do Jardim do Morro. Então, o que vocês acharam aqui desse ponto turístico muito movimentado na cidade de Vila Nova de Gaia? É muito legal, né? Aqui, se quiser realmente pegar um lugar, principalmente para ver o pôr do sol, recomendo vir o mais cedo possível, né? Porque isso aqui literalmente aglomera gente vindo de tudo que é lado. E agora vamos dar seguimento aqui à nossa caminhada de basicamente 4 quilômetros em direção agora ao parque, né? E vejam como é que a situação muda, né? Conforme a gente vai entrando agora mais adentro da cidade, ou seja, se afastando dos pontos turísticos, o fluxo de pessoa acaba por diminuir drasticamente, né? Então vejo que agora basicamente as ruas quase que se dá para dizer que estão vazias. E uma coisa comum já que se pode ver quando tiver aqui em Porto ou mesmo aqui em Vila Nova de Gaia, né, é a quantidade de construções que está se tendo, né, o que se pode ver entre as cidades. Agora há pouco eu já passei por Gruas, aqui já temos uma outra construção a princípio sendo já estruturada. E basicamente em todo lugar as duas cidades estão a investir muito em construções, né? Então é o que mais se pode ver aqui, é prédios sendo construídos ou restaurados. E a princípio chegamos no nosso destino, que parece Parque da Lavandeira. Agora vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui e o que tem de diferente, né, em relação ao outro parque que a gente viu, como foi o Parque da Cidade do Porto. Olha só, tem um parque ou um estacionamento único aqui do parque. Então, para quem vier de carro, a princípio, eu diria que tem que vir meio que cedo, porque pelo que eu tô vendo, tá lotado. Olha, parece que o que tudo indica, tem bastante coisa para se fazer aqui também. A princípio o espaço parece ser bem menor
do que o parque da cidade do Porto, mas ainda assim oferece bastante coisa pelo que eu vejo. Bom, o que eu já posso dizer aqui sobre as primeiras impressões do parque, a princípio ele é muito similar ao parque da cidade do Porto, ou seja, é bem fechado, eu diria que até é mais fechado. O trilho não é estrada de chão, é tudo asfaltado. E a princípio as pessoas também utilizam muito para fazer piqueniques ou alguma festa aqui. E olha, temos aqui alguns habitantes um pouco diferentes, né? Que moram aqui no parque. A princípio, o parque tem bastante trilhas pequenas que nos levam a alguns lugares aqui mais fechados ainda. Vou tentar caminhar por todas essas trilhas aqui e tentar mostrar o máximo possível do parque para vocês. Olha o que eu encontrei aqui, tipo um lugarzinho meio que antigo, é quase como se fosse uma espécie de ruínas. Parece ser um lugar muito interessante para se passar aqui, digamos à tarde, vendo, comendo ou bebendo alguma coisa. Vejam só como é que é esse lugar aqui. A princípio para ali tem uma espécie de lago. Na verdade eu nem sei. Isso aqui é tipo um riacho quase seco. Muito interessante. E vejam só, temos aqui um trecho de uma trilha bastante fechada, todo arborizada, não tem ninguém para esse lado aqui. Bom, também não tem muita coisa para se fazer neste lado aqui, mas é muito legal, que muito interessante, muito fechado, bastante escuro, eu diria assim, né? E bastante fresco também. E o que vocês já estão achando do parque? A princípio eu estou andando aqui muito pela beirada, né? Tentando fazer todo o perímetro dele para a gente conhecer um pouco melhor. Tem muitos pontos como este que eu estou agora. Ele é todo fechado, as árvores nos dois lados, então é sombra fechada mesmo. Eu diria que é muito mais sombra fechada do que o parque da cidade do Porto, embora seja mais compacto, né? Nota-se que aqui é mais compacto em comparação com o parque da cidade do Porto, mas ainda assim é muito bonito. Tem um campo agora aqui no meu lado, vejam aqui, tem uma área muito aberta, né? Então eu diria que aqui se pode passar o dia tranquilamente, sem problema nenhum. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless I'm still stuck in self-defense. Olha, parece até que tem aqui um tipo de labirinto feito de cercadinha, cerca viva, né? Vamos ver se a gente consegue entrar lá e dar uma olhada, mas a princípio o parque aqui tô achando muito legal, vale realmente a pena virem aqui e dar uma olhada. E entrei aqui no tal do labirinto feito de cerca viva. Vamos ver como é que a gente consegue se sair aqui dentro, ou o que a gente vai encontrar aqui no meio, né, deste labirinto. Continuamos aqui a caminhar dentro do tal do labirinto. É muito engraçado. Aqui tem uns vãos que dá para te atravessar literalmente em linha reta, mas vamos ver qual é que é desse local aqui. E aparentemente chegamos no centro do labirinto. Tem apenas aqui uma árvore.
mas vale a experiência aqui. Agora continuamos a nossa jornada para sair aqui do labirinto. É um zigue-zague muito engraçado, mas vale a pena a experiência aqui. E olhem só, mais alguns moradores aqui do parque. Temos aqui pavões, né? Também já era uma coisa inusitada aqui que eu não esperava encontrar aqui no parque, esse tipo de animal, né? Mas isso é outra coisa que você poderá também já conhecer, se não conhece, né? E bem de perto aqui no Parque da Lavandeira. E a princípio já fiz aqui uma boa parte do perímetro, né, do parque. Sempre tudo muito arborizado, a gente sempre está cercado pela vegetação, né? Agora aqui tem até uma trilha, ó, que é possível descer e ir para uma outra parte. O local aqui, pelo menos nessa parte mais pela borda, não vi tantas pessoas. Isso aqui é mais, eu acho, para caminhadas talvez, porque a parte de piqueniques ou algo assim de confraternização é mais ali no centro, né? Mas até o momento muito fresco aqui também o local. Vale a pena realmente dar uma caminhada até aqui para conhecer esse lugar aqui. Tô gostando bastante, principalmente dessa parte que ele é muito fechado, né? É bastante árvores, bastante fechado, bastante vegetação. E olha, temos aqui também jogo da velha, né, como a gente chama no Brasil, em tamanho gigante. Isso aqui eu não tinha ainda visto, pelo menos não assim ao ar livre. A princípio temos aqui uma outra construção, acho que tem alguns estabelecimentos aqui dentro, acho que aqui já é um deles. Bom, e falando sobre sinalização, né? Sempre agora nos parques estou vendo muito essa parte. Embora seja pequeno e não tenha tantas coisas assim para ficar sinalizando, mesmo dessa forma não vi tantas sinalizações, né? Não sei se é um padrão aqui dos parques não ter uma sinalização dizendo que para a esquerda você vai encontrar X coisa ou para a direita vai para tal local, mas ainda assim não vi tanta coisa para direcionar, né, pelo menos o caminho. Que como vocês viram, eu fiz todo o percurso aqui do perímetro do parque até para conhecer, mas nenhum momento vi aqui alguma placa específica, né, indicando que para aquele lado a gente ia encontrar alguma coisa diferente, né? Então ainda fica aqui a minha crítica sobre a sinalização, né, nesses espaços, principalmente espaços públicos, né? E a princípio é isso, pessoal. Agradeço para quem ficou até o finalzito, né? A princípio vale muito a pena vir aqui nesse parque. Acredito que vão gostar e muito. Tem muita coisa para se fazer, pelo menos em termos de convivência, né? Também ele é muito, como é que eu posso dizer, muito fresco, porque é muito fechado. Então basicamente, se compararmos com o parque da cidade do Porto, ele é muito mais fechado e até eu acho que muito mais fresco, né? Talvez não seja tão grande quanto em magnitude,
mas a princípio ainda assim vale muito a pena a gente vir. Então, antes de vocês irem embora, já sabem, deixa aqui o seu like também, compartilhe esse vídeo e deixa os seus comentários de quais conteúdos vocês queiram que eu traga aqui no canal sobre caminhadas e outros locais como este, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, vou ficando por aqui e até o nosso próximo caminho. Falou!